Aqui já tem empresa, alimentação. Vamos aumentar a alimentação então? Então o valor vai ser, por exemplo, eu sair para comer com alguém ali, ficou maior, alimentação, tipo despesa. Aqui, gente, ó, já aumentou automaticamente aqui, ó. Olá, seja bem-vindo ao Impactos AI, onde ensino empreendedores a ganharem tempo ou você que é apaixonado por tecnologia a fazer dinheiro com o Coda, automação e inteligência artificial. Eu estou com uma proposta de começar a criar alguns microsistemas usando o Coda para demonstrar o que essa ferramenta faz. Eu já fiz isso com vários microsistemas anteriores no meu canal do YouTube, mostrei alguns com Notion e tal. Eu quero focar um pouco mais com o Coda, eu quero começar com algo hoje simples, mas que pode te mostrar o poder dele. Vamos direto aqui para a tela. Bom, eu tenho aqui hoje uma planilha de orçamento mensal feita no Google Sheets, como você pode ver aqui, tá? E nessa planilha, com dados fakes, aleatórios, claro, eu tenho aqui um resumo do saldo inicial, saldo final, uma porcentagem, redução de economia, e uma tabela de despesas, uma tabela de rendas, e se eu quiser adicionar, e tem aqui, né, o planejado, o real e a diferença, e se eu quiser adicionar alguma transação, eu tenho que ir numa outra tab aqui embaixo, e eu adiciono aqui a transação, né? Eu coloco renda ou despesa, e essa é uma tabela bem, aparentemente até simples, montada, daria para você ter isso aqui no Excel também, mas tem várias limitações aqui. Por exemplo, isso daqui não é um banco de dados de verdade. Tá? Alguém poderia chegar aqui e apertar um delete aqui, deletar um monte de linha, fazer uma bagunça. Outro, você não consegue acessar isso daqui facilmente hoje pelo celular, como se fosse um aplicativo. Para você compartilhar com as pessoas mexerem também, você pode compartilhar o link assim, mas colocar níveis de acesso já não é tão complexo, já não é tão fácil, aliás. Então existem várias limitações. Isso aqui não é um programa. O Excel ou um Google Sheets, ele não é um sistema. E aqui é uma das coisas que a gente mais vê acontecendo. É comum as pessoas criarem tipo um microsistema como esse numa planilha, sendo que ele seria mais para análise de dados, não você montar um microsistema. Aqui está até simples, tem gente que monta sistemas complexos e tal. Para você montar hoje microsistemas para um controle financeiro seu ou da sua empresa ou com outras atividades, você pode usar outras plataformas chamadas no-code, que você não gasta nada, como o Coda, que a gente vai ver aqui hoje. Ou até, por exemplo, se eu quisesse inserir um botão, uma outra coisa aqui. Gente, eu teria que, aqui, provavelmente no Google Sheets, trabalhar com JavaScript, colocar alguns códigos, no Excel de outra forma, mas seria bem mais complexo. Não existe um lugar simples que você pode colocar um botão e falar assim, ó, faz isso aqui rapidinho. Não é tão fácil assim, tá? Por isso que eu quero vir direto no Coda com você. E como eu disse, eu vou começar a mostrar para vocês agora, a partir desse vídeo aqui, alguns microsistemas que dá para a gente criar com o Coda, tá bem? Então eu tenho aqui uma página basicamente em branco do Coda. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o Coda, eu tenho até um mini curso grátis aqui no meu canal do YouTube, você pode entrar ali e checar. Mas você pode ver aqui, ó, por exemplo, eu tenho duas pastas que eu tenho outras demonstrações, e eu criei uma outra pasta aqui chamado Demo, de demonstração, finanças, e eu criei uma pasta chamada Database, que é geralmente como eu faço. Então faz de conta que essa pasta aqui, ó, como quando você começa do zero, você criou essa pasta aqui, ó, Database só, que é assim que eu crio os meus sistemas. Eu crio uma pasta onde eu vou colocar todo o banco de dados primeiro, e depois eu crio dashboards baseados naquele banco de dados, tá bem? Então a primeira coisa que você precisa entender é que toda essa parte em branco aqui, eu posso colocar o que eu quiser, tabelas, que são bancos de dados de verdade dentro do Coda, dá para você fazer relação, botões dentro das tabelas ou fora das tabelas também, fórmulas que são poderosíssimas e muito mais. Dá para você criar microsistemas ou até sistemas complexos aqui, tá? Vamos começar aqui com ajeitando um layout. Eu vou colocar um pouco mais wide para ficar assim. Geralmente quando eu estou começando um novo microsistema, eu começo
começo desse jeito assim. Eu vou até colocar assim, para começar, setar como default essa página nesse formato assim, ok? Para colocar sempre wide e full. Aliás, tá em inglês, gente. O Coda está trabalhando uma tradução, mas no sistema final, quando você constrói, dá para ficar quase tudo em português. Algumas funcionalidades dele que ainda não estão traduzidas, né? Então, e eu vou fazer agora o quê? O banco de dados. Primeiro eu quero fazer um banco de dados onde eu tenho despesas e receitas e renda. E aqui eu quero começar a mostrar como se fosse um primeiro grande problema que as pessoas, geralmente quando estão começando nessa área, têm, que elas veem uma tabelinha dessa e falam, eu vou criar uma tabela para despesa e uma tabela para renda, duas tabelas separadas. Gente, quando as tabelas possuem a mesma estrutura de dados, você não cria tabelas diferentes, você só muda o tipo daquela informação. Então, por exemplo, essa aqui, nós vamos ter aqui o nome da despesa, o planejado, o valor real e a diferença. Aqui é a mesma coisa, é o nome, só que em vez de ser despesa vai ser a renda, o planejado, o real e a diferença. Então, no fundo, o que eu tenho de diferente aqui é só despesa e renda. São só essas duas partes aqui que são diferentes. Então, eu vou criar uma única tabela com esses 4 elementos aqui e vou adicionar uma outra coluna falando que o tipo pode ser um tipo ou de renda ou de despesa, tá? Então, eu vou ter sempre 2 tipos, despesa ou renda, numa única tabela. E assim fica mais fácil, tá? E no Coda tem uma facilidade. Quando não é arquivo CSV, o CSV você tem que exportar e depois importar no Coda, que também é super simples de fazer, dá para você fazer por coluna, super fácil. Aqui, quando é Excel ou Google Sheets, eu posso simplesmente pegar, selecionar, apertar Ctrl C, vir aqui e apertar Ctrl V. Tcharam, ele cola e fica prontinho. Agora nós vamos acertar os detalhes. Você pode ver que ele já criou, inclusive com formatação e tudo, dá pra gente limpar isso. Como não tinha título, né? Só tinha título aqui, ó, planejado, real e diferença, não nessa primeira aqui, ele não pegou o título da forma correta. Então eu vou só mudar aqui, ó. Eu vou colocar aqui categoria, nessa primeira aqui. Ok, aqui você viu que ele repetiu essa informação? Deixa eu só fazer o seguinte, antes de eu continuar fazendo a limpeza, eu já quero criar um próximo para colocar tipo. Então aqui, só para você entender, eu vou vir aqui, ó, clicar nesse mais, aqui eu vou adicionar uma coluna, eu vou adicionar um tipo de coluna, que você pode ver, tem vários tipos de coluna que eu posso adicionar aqui, tá? Vários mesmo, ó. Se eu der um scroll aqui, tem bastante. Tem um que chama Select, ó. Vou só escrever aqui, chamar Select. Tá vendo? Eu vou adicionar esse Select aqui. E se eu clicasse aqui, ó, ele iria criar automaticamente um que tenha status, outro que tenha prioridade. Você não precisa criar esse tipo de Select automaticamente. Você pode criar do zero. Ou você pode até usar uma tabela para você criar um Select automático também. Beleza? Vamos criar do zero aqui. E aqui eu vou colocar, então, despesas. Eu vou colocar despesas como... Opa, acho que eu deletei sem querer, né? Então, despesas. Vou colocar aqui como sendo amarelo. E receitas. Receitas, vou colocar como sendo verde, tá? Aqui eu posso permitir para ele selecionar mais do que um? Não. Cada categoria, nesse meu caso que eu quero fazer aqui, eu quero que ele selecione apenas um. Ou vai ser uma categoria de despesa, ou vai ser uma categoria de receita, de despesa ou receita. Auto Select, ele vai selecionar automaticamente ou baseado numa inteligência artificial? Não, não precisa. E tem algum valor que eu quero que ele coloque automaticamente quando você cria? Também não, porque quando eu criar, eu vou selecionar se ele vai ser despesa ou receita. Então, vou clicar para fora aqui. Agora eu vou mudar o título para categoria. Pronto. E aqui eu já vou selecionar essas categorias como despesa, porque eu copiei daqui toda essa categoria aqui, certo?
Então, como eu copiei, eu vou selecionar tudo como despesa. Eu posso selecionar a primeira, vou apertar Ctrl C para copiar, selecionar tudo e apertar Ctrl V. Gente, facinho, simples, é como se eu estivesse mexendo ali no Excel quase. Vou selecionar essas 13 e deletar, porque não tem informação nenhuma aqui, tá? Deletar. Vamos começar a fazer uma limpa aqui, ó. Eu vou selecionar tudo isso daqui e vou... tá vendo que apareceu essa parte aqui de cima? Né? É uma parte para eu poder modificar a formatação, tá? Então, eu vou selecionar aqui, vou... limpar essa formatação e não quero deixar ele como negrito. Tirei o negrito também. E agora eu quero adicionar todas as linhas aqui de renda. Eu vou vir aqui. Como eu já copiei essa tabela aqui no formato total, planejado, real, diferença, eu só vou copiar nessa daqui, essa parte aqui, ó, da renda. Tá? Eu não preciso copiar esse resto aqui. Então, eu vou vir aqui, eu vou adicionar uma nova linha, clicar aqui e apertar Ctrl V. Você está vendo que ele criou numa única linha aqui tudo. Por quê? Porque eu estava clicado nela como se fosse para digitar. Não sei se você está vendo aqui, ó, mas tem essa pontinha aqui que está piscando, tá? Quando tiver assim, ele vai jogar todas as informações numa única célula. Eu não quero isso. Vou apertar Ctrl C. O que eu faço? Quando eu criar uma nova linha, vou deletar, ó. Criei uma nova linha. Ou eu não clico aqui dentro, porque se eu clicar aqui dentro, ele começa a piscar de novo essa partezinha aqui. Ou eu não clico, ou eu clico para fora e clico aqui dentro de novo, que eu vejo que ele está selecionando essa parte. Está em azul aqui, ó, tá vendo? Ó? Está em azul, marcando que está selecionado. Se estiver assim, tá tudo bem. Então, vou clicar aqui, ficou azul, não tem nada piscando, eu vou apertar Ctrl V. Aí ele joga toda aquela minha... as informações que eu copiei, ele joga em uma por linha, tá bem? Eu vou selecionar tudo de novo, vou fazer a mesma coisa, tirar o negrito, vou limpar aqui essas informações. E agora, você está vendo que essas duas colunas aqui são as mesmas informações? O que eu vou fazer? Eu vou agora deletar essa coluna aqui. Delete. Pronto, porque agora eu fiz uma limpa. Uma vez que eu tenha feito essa limpa, vamos agora colocar o nome dessas outras colunas aqui. Essa primeira, ela se chamava planejado, depois real, depois diferença. Então essa aqui é planejado, ok? Aqui vai ser real e aqui vai ser a diferença. Opa, diferença. Ok. Nesse daqui agora, nesses três, nós precisamos mudar o tipo de coluna que é. Isso aqui, real, você pode ver que ele tem que ser marcado, o planejado e real, tem que ter marcação daquele sinal de dinheirinho, né? Porque se eu colocar número aqui, ó, por exemplo, 50, e dar um Enter, ele vai ficar aqui desse jeito, porque ele está marcado como texto, ó. Essa informação que vai aparecer aqui, ela tá vendo como se fosse um T? Isso aqui é texto, text em inglês. Então eu tenho que mudar para currency, que é como se fosse marcação financeira. Ó, eu vou vir aqui, clicar nesse botãozinho, Change Column Type, é só clicar aqui nesse Change Column Type. Cliquei, eu vou mudar agora para número. Esse número aqui, quando eu clico, eu tenho algumas opções. Ó. Eu cliquei no número, eu posso clicar aqui, vir em Column Options, ok? Clicar nesse Column Options e aqui eu posso modificar qual a forma que eu vou mostrar. E eu vou selecionar esse daqui, ó, Currency, porque eu quero que ele mostre como formatação de dinheiro. Depois que eu selecionei esse Currency, eu posso vir aqui, ó, e selecionar qual é o tipo de formatação que eu quero, como eu quero que ele mostre, qual é o símbolo. Vamos mostrar. Currency, eu quero que deixe Currency mesmo, que tem outras duas formatações que nós não vamos ver. Como que eu quero que ele mostre o decimal? Até 2 casas decimais, eu sempre gosto que ele mostre no máximo 2 casas decimais. E o símbolo, eu vou colocar o real, ó, símbolo de real que tem aqui. Feito isso, beleza, não preciso selecionar mais nada, tá? Pronto. Agora se eu colocar alimentação, por exemplo, 1000, aqui, automaticamente ele vai selecionar corretamente como nós já esperávamos, né? Essa parte do real aqui, eu posso vir aqui, ó, em Changing Column Type, ao invés de eu selecionar número e depois selecionar o currency, eu posso vir aqui e digitar currency, que ele já seleciona automaticamente o currency para mim, que é a moeda.
eu posso vir aqui agora, Column Options, e selecionar aquelas informações aqui, ó, até 2 casas decimais e o símbolo real. Maravilha! Feito isso, então, eu já tenho esse aqui, e a diferença também vai ser em real. Nós já vamos colocar uma fórmula, tá? Mas eu vou só primeiro mudar aqui, ó, vou colocar currency, ok? Aí eu vou mudar novamente aqui, ó, você já sabe, currency, 2 casas decimais e o símbolo em real. 2 casas decimais, gente, geralmente já é o padrão. Tá bom? Você pode até deixar como ele fica normal. Eu já tive um ou outro problema que às vezes ele desconfigurou e eu tive que forçar ele a selecionar 2 casas decimais, então já estou meio que acostumado a selecionar ele 2 casas decimais direto. Ok, esse daqui já está selecionado como categoria. Você viu que ficou categoria 2? Por quê? Já tem o nome categoria. Então esse aqui eu vou colocar tipo. Ó. Então é o tipo, ou é despesa, ou é receita. Então agora eu vou selecionar isso aqui, receita, Ctrl C, seleciona tudo, Ctrl V. Beleza, gente, está quase tudo pronto. O que eu quero fazer agora? Eu quero meio que separar, na verdade, não vou separar, eu vou agrupar. Como eu vou fazer esse agrupamento agora? Eu posso vir aqui no tipo, eu vou em Group e selecionar isso aqui, ó, Group Column Along Left. Ou seja, pode ver esse desenho aqui, ó, que ele vai agrupar na forma vertical, que é o que eu quero. Eu clico aqui, ele agrupou de forma vertical, colocou as despesas aqui, receitas aqui, eu posso simplesmente minimizar e pronto, ó. Eu quero ver todas as despesas, todas as receitas, e o legal é que se eu criar mais uma despesa, eu clico aqui, ó, essa daqui, outra aqui, ó, outros, por exemplo, ele já fica automaticamente registrado como despesa. Tá bem? Então é bem interessante isso aqui. Como que você faria isso, por exemplo, aqui no Excel? Entendeu? Você até consegue fazer um pouquinho de agrupamento e tal, mas primeiro que não vai ficar bonito assim. Segundo, gente, que aqui dá para criar visualizações, tem muito mais coisa que dá para fazer. Vamos só mudar o nome dessa tabela aqui de DB-categoria. Ok. Na verdade, eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer. Eu coloquei dentro da própria pasta database direto essa tabela. O que eu costumo fazer? Eu vou criar uma outra página. Essa página vai se chamar categorias, tá bom? Opa, escrevi certinho aqui. Categorias. Eu venho aqui e jogo a tabela para cá. Simplesmente cliquei e arrastei. Como agora essa categorias aqui, ó, DB categorias ficou aqui, que é a tabela, esse daqui eu posso vir aqui e esconder, não precisa mais que apareça ali. E o ícone, geralmente eu escolho um ícone que é de database, em inglês, que é banco de dados. Tá? Esse é o meu padrão. Tá? Toda vez que eu estou começando um sisteminha, eu começo construindo primeiro a pasta do banco de dados, ou database. Você pode escrever, gente, uma pasta chamada banco de dados em português, não tem problema. A minha forma que eu coloco é assim, database. Dentro dessa pasta, eu coloco uma outra página, aliás, eu falo pasta, tá, gente? Mas tudo isso aqui são páginas, ok? Então, dentro da página database, eu criei uma outra página chamada categorias, que é o banco de dados. E nessa página categorias, eu coloquei o banco de dados categoria, tá? E para quem já está acostumado a ver meus vídeos, sabe que eu coloco DB na frente, que é uma nomenclatura que eu comecei a colocar, tracinho, depois o nome do banco de dados. E sem o S aqui, porque cada linha é uma categoria, é uma nomenclatura. E essa página de categorias que tem o S aqui, é porque nessa página eu tenho uma tabela com várias categorias, tá? Você pode achar isso demais ou não importa, é essa forma como eu trabalho e fica profissional, fica legal assim. Tá? Então, DB categoria. O que eu posso fazer aqui, ó, nesse demo finanças, eu posso adicionar uma subpage. Eu vou colocar essa aqui como dashboard, por exemplo. Eu vou jogar ela para cá, dentro daqui, opa, nessa linha aqui. Vamos colocar um ícone. Não, eu vou tirar essa imagem, eu vou colocar um ícone de dashboard. Eu gosto desse ícone aqui de dashboard. E quando eu vou colocar essa planilha, essa tabela, na verdade, dentro dessa parte aqui de categoria, ou do dashboard, perdão, eu geralmente eu crio uma visualização. Como é que eu faço isso? Eu posso copiar isso daqui, ó, copy table, venho aqui, dou um Ctrl V e pode ver aqui, ó, tá vendo? View of
DB categoria, ele criou uma visualização daquela tabela. Gente, isso é poderosíssimo, tá? Porque eu posso ter quantas visualizações eu quiser em diferentes páginas da mesma tabela. Eu não preciso criar uma outra tabela, eu não preciso, é super fácil, é só copiar, colar, já vira uma visualização. Aqui eu já posso fazer gráficos baseados nessa visualização e nós vamos ver já já como criar um gráfico baseado nisso. Eu vou deixar isso aqui como está, assim. Vou voltar em categorias aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Tem, vamos tirar aqui, vamos fazer a fórmula agora do real e da diferença. Aliás, antes mesmo de fazer isso, eu vou criar, porque a fórmula vai precisar ser baseada nisso, eu vou criar agora a tabela de transações. Essa tabela de transações, também você pode ver aqui que existem duas aqui, transações de despesa e transações de renda. Aqui é uma outra coisa que a galera costuma confundir. Da mesma forma como nós fizemos anteriormente, você não precisa criar duas tabelas. Cria uma só, porque nós temos a mesma informação, data, valor, descrição e categoria. Mesma coisa aqui, ó, data, valor, descrição, categoria. Então você cria só uma tabela e adiciona uma coluna referenciando para ser ou renda ou despesa, tá? Uma coluna chamada tipo. Você não precisa criar essas duas tabelas, tá bem? Então essa é uma forma profissional de se trabalhar com o Coda. Então vamos lá criar uma nova tabela chamada chamada transações, perdão. Vamos lá. Então database, subpage, vamos colocar aqui transações. Vamos colocar aqui esse símbolo de banco de dados, tá? Esse símbolo aqui é o símbolo de banco de dados, database. Então, transações, aí a gente vai criar uma tabela, vamos colocar aqui essa barrinha, table, colocar como novo, db-transação. Então, tá feito, você pode ver que eu usei o mesmo padrão, transações com o S, aqui no plural, na verdade, né? E depois aqui, db-transação no singular. Vamos aqui, o nome da transação, tal. Vocês viram que eu escolhi aqui colocar direto, criar uma tabela do zero ao invés de apertar Ctrl+C, Ctrl+V. Eu sei que eu vou ter que ter aqui, então, uma coluna chamada data, outro valor, descrição e categoria. Então, vamos lá, vamos criar um por um. A primeira aqui vai ser data, depois vai ser descrição. Lembra que eu crio primeiro tudo e depois eu saio modificando. Eu acho mais rápido assim. Valor, né, e categoria. Eu até coloquei assim, ao contrário, valor. Vamos até mudar aqui. E por último, vou escrever um do tipo... Vai ser select, né? Então já vou selecionar aqui. Vai ser categoria, então isso aqui vai ser... Como é que ele chama aqui, só para ver? Despesas e renda. Despesas e renda. Essas despesas aqui vai ser amarelo, renda vai ser verde, já estava verde. Ok, então aqui vai ser tipo. Esse notes aqui, gente, eu costumo deixar dessa forma, tá bem? Eu costumo deixar dessa forma com o notes aqui, porque quando você entra aqui, ó, tá vendo? Se eu passo o mouse, aparece esse símbolo aqui, é para você entrar na linha. Se eu entro na linha aqui, essa parte de notes, ela aparece aqui. Aí dá para eu escrever o que eu quiser. Inclusive, eu posso até colocar tudo de novo aqui dentro dessa parte de notas aqui. Eu posso pedir para ele ficar assim, full screen, um modo full screen. Tem muita coisa legal que dá para eu fazer. Dá para eu mudar toda essa visualização, colocar o valor aqui, depois colocar o tipo aqui. Dá para eu modificar esse layout. Coisa que, por exemplo, no Notion você já não consegue fazer isso. Deixa só eu apagar isso daqui. Vamos fechar nesse xizinho. Ok, feito isso, gente, agora nós vamos começar a arrumar a casa aqui, tá certo? E o que eu colocaria como principal? O principal, tá vendo que tem esse símbolo aqui? Esse símbolo é o display, é o principal, é a coluna que vai mostrar quando você estiver referenciando essa tabela em outros lugares, tá? Eu gosto muitas vezes de colocar um ID, que é uma representação numérica que não se repete
para esse tipo de informação, tá? Porque a data pode se repetir, eu posso ter várias datas, aliás, a mesma data para várias transações. Hoje, por exemplo, eu gastei, sei lá, 5 vezes no cartão. Então vão ter 5 transações com a mesma data. Aí você fala, o valor é diferente. E se você fez 3 compras na mesma data com o mesmo valor? Como é que você vai diferenciar uma e outra? Então toda vez que você tem essa partezinha do principal aqui, é muito bom você pensar numa forma de ela ser única, diferenciada. E com isso, só você tendo um ID, como se fosse identificador em inglês, tá? Então eu vou colocar como se fosse um texto mesmo, vou colocar ID, geralmente é assim que eu faço, tá? Nesse ID aqui, ele vai ser uma fórmula. Como é que eu coloco fórmula? Venho aqui, Column Options, vou clicar aqui nesse Fill Value, depois aqui, ó, em Calculate, esse Calculate é para você inserir fórmulas, tá? Vou inserir uma fórmula, aí vou clicar nesse F de fórmula, finalmente. Cliquei nesse F, ele vai abrir aqui, eu posso escrever aqui, ou eu posso clicar nesse ícone aqui para ele expandir, tá? Deixa eu começar por aqui primeiro, ó, só para você ver. O que eu vou fazer? Eu quero que ele fique assim, ó. Deixa eu só mostrar para você. Eu quero que ele fique mais ou menos assim, transação, eu vou colocar TR-0001, por exemplo. Se for a segunda, vai ficar TR-0002 e assim por diante, né? Tudo desse jeito assim. Tá ok? Então essa é a forma como eu escolho que deve ficar esse tipo de transação. Ok, feito isso, como que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fórmula assim, ó, chamada concatenate. Depois eu posso colocar, ele vai concatenar vários títulos. Opa, deixa eu até colocar de outra forma aqui para ficar bonitinho. Ele vai concatenar vários textos. Concatenar é colocar um em seguida do outro. Tá bem? O primeiro que ele vai concatenar, eu tenho que colocar essa aspas aqui, vai ser o TR. Aí eu vou colocar esse espaço, eu não vou colocar espaço não, vou colocar tracinho. Aí eu vou colocar uma vírgula e vou colocar o próximo. Você tá vendo que aqui ele já está mostrando como vai ficar. Ó. TR, beleza? Aí, esse daqui, ele vai ser o Row ID, tá bem? Aí ele colocou o Row ID 001. Perfeito, só que eu quero colocar a TR-1, eu quero colocar os zeros na frente. Para eu colocar os zeros na frente, deixa eu só apagar isso aqui rapidinho. Tem uma fórmula chamada left pad, ó, essa daqui. Left pad eu coloco qual vai ser o texto. Vamos lá, ó, onde que eu estou vendo isso, gente? Estou vendo aqui, ó. O primeiro vem o texto, depois o target length, é o quanto que você vai colocar de números. Depois o pad strings, você já vai entender isso aqui num segundo. O texto que ele vai colocar vai ser o row ID, vai ser o ID da numeração da linha ali, tá bom? Então qual é o número que ele vai colocar? Ele vai colocar o row ID, que é a numeração da linha. Depois eu coloco uma vírgula, qual vai ser, quantas vezes vai se repetir os zeros, vão se repetir 4 vezes, e vai ser 0 que eu vou colocar 0. Então, nesse daqui eu posso explicar da seguinte forma, deixa eu até aumentar aqui, ó, e vou colocar uma formatação, beleza. Vamos aumentar aqui, eu quero te explicar muito bem isso daqui, tá? Ele vai concatenar, ele vai colocar primeiro o TR, depois ele vai colocar o número, e por último ele vai repetir 4 vezes o 0. Simples assim, tá bom? Então, se a gente vir aqui, ó, opa, deixa eu tirar aqui, ele está exatamente como a gente acabou de descrever aqui. Se eu colocasse para ele repetir, em vez do 0, repetir o A, opa, repetir a letra A, por exemplo, ele ia colocar 4 vezes a letra A. Só que, como nós temos um número para ele colocar, então ele vai colocar 1, depois AAA. Beleza? Mas eu não quero a letra A, eu quero simplesmente, vamos clicar aqui, selecionar, eu quero simplesmente que ele repita 0. Done. Olha aqui, ó, ele já está feito, ó, TR-001, depois 2, depois 3, 4, 5, 6, e se eu apagar tudo, vou apagar tudo, ó, opa, deletar tudo, opa, vamos lá, delete, e vou adicionar, ele continua, 7, 8, 9,
10, 11. Eu posso apagar todos esses daqui, por exemplo, ó, 7, depois ele não vai para o 8, ele vai para o 12. Então fique tranquilo que ele não repete numeração. Essa é uma das formas. Tem uma outra forma que você pode colocar uma numeração da URL aqui para você pegar exatamente qual que é a linha que ele está pegando aqui e tudo. Cada linha tem, não é essa aqui que eu acabei de anotar, tá? Mas é uma numeração que a própria linha tem, mas eu prefiro desse jeito que fica um pouco mais simples. Agora, existem alguns casos que por segurança você não pode fazer assim. Fique atento nos meus vídeos que você vai aprender a fazer de outras formas também. Então nesse daqui eu vou selecionar aqui e vou colocar aqui, ó, Set as Display Column. Esse aqui que eu quero que ele selecione como principal. A data tem que ser data, então eu vou selecionar aqui Column Options. Posso mudar aqui, ó, e colocar para data. E aqui eu já vou selecionar a formatação do jeito brasileiro, ó. Tem aqui, eu posso selecionar. Ok, e aqui, ó, Value for New Rows. Aqui eu posso selecionar um valor quando você quando você cria uma nova linha, para ele colocar um valor automático. Qual o valor automático? Eu quero que ele coloque a data que foi criada, para ele colocar a data de hoje, para eu não precisar ficar selecionando a data de hoje. Feito isso, gente, toda vez que eu clicar numa nova linha, ele vai colocar a numeração automática, porque é uma fórmula, e ele vai colocar também a data de hoje. Aí você só vai precisar preencher valor, descrição e o tipo. E que se a gente fizer uma inserção com um botão, eu já posso mandar ele selecionar automaticamente o tipo aqui, também como o tipo especificado, né? Agora, digamos que eu vou realmente registrar aqui um valor. Vamos só colocar aqui valor rapidinho, número. Eu vou colocar currency, como você já viu eu fazendo, marcado currency, 2 casas decimais e valor em real. Descrição, tá certo, é um T normal, assim, de text. E o tipo também, só para eu selecionar aqui. Ok, feito isso, vamos dizer que eu coloquei aqui, foi R$45. O tipo foi despesa, por exemplo, e aqui foi almoço. Opa, almoço. Você concorda comigo que está faltando alguma informação aqui? Qual é a informação que está faltando? Eu selecionei aqui o tipo despesa, mas eu não estou selecionando a categoria, tá? Porque almoço vai cair numa categoria de alimentação. Concorda comigo? E se eu selecionar a categoria, automaticamente eu vou saber qual é o tipo dessa categoria. Se ela é despesa ou se ela é receita. Você não concorda também? Vamos fazer essas alterações agora. Ó, eu posso vir aqui, então, adicionar um tipo de coluna que chama Relation. Ele vai fazer uma relação. Isso é muito fera. Eu vou relacionar com outra tabela. Eu venho aqui, vai ser db-categoria. Cadê, ó? Categoria. Ok, e aqui eu posso pedir para ele fazer essa relação. Quando eu clico nesse Create Column, ele vai criar uma coluna lá na categoria com todas as transações. Isso é importante para eu fazer um gráfico depois, tá? Então eu vou sim pedir para ele criar. Eu posso selecionar um tipo de despesa, um tipo de transação. Ele pode ter mais de uma categoria? Nesse meu caso, sim. Eu vou permitir que você possa selecionar mais do que uma categoria. E tem algum valor para novas colunas? Não. Novas linhas? Não, não vai ter. Ok. Aqui geralmente eu mudo aqui, ó. Vou colocar só categoria. Vou trazer ela para cá. E agora eu vou, na verdade, vou deletar essa linha tipo aqui. Por quê? Na categoria eu posso vir aqui, ó, e simplesmente adicionar related column. Ó, tá vendo aqui, ó? Adicionar coluna relacionada. Então eu posso escolher quais das colunas da categoria, da tabela categoria, eu quero colocar aqui. Então, no meu caso, eu quero selecionar o tipo. Eu posso vir aqui, ó, e eu vou clicar aqui em Value. Eu só quero que ele mostre o valor dessa categoria, dessa coluna tipo. Se eu colocar Count, ele vai contar quantas tem e vai mostrar Count, que no caso vão ser 2, só despesa e receita. Tá? E eu posso selecionar qualquer outra coisa aqui, mas eu prefiro selecionar, tenho que selecionar o valor. Selecionei o valor. Ok, então se eu seleciono aqui alimentação, por exemplo, ele já vai selecionar do tipo despesa, tá? Se eu seleciono, por exemplo, presentes,
também vai ser despesa. Se eu seleciono moradia, também despesa, e assim por diante, tá? Então fica essa dica para você. E aqui também fica um desafio para você. Como você poderia diferenciar aqui, mostrar se é despesa ou se é receita, tá? Eu poderia criar uma outra coluna aqui, que vai concatenar os valores, e ele pode falar assim, ó, por exemplo, ele vai pegar, colocar despesa, barrinha, aí coloca alimentação, por exemplo. Depois despesa, barrinha, por exemplo, presentes, tá? Eu poderia criar esse tipo de coisa e colocar aqui uma coluna com essas informações aqui, tá? Aí a hora que eu fosse selecionar aqui, automaticamente eu viria, eu colocaria como display column aquela coluna, e eu viria aqui despesa, barrinha, alimentação. Eu saberia que é uma despesa, tá? Ficaria fácil. Tem outras formas de você fazer isso também. Então eu posso vir aqui, ó, selecionar todo mundo aqui, e nessa partezinha aqui eu colocar como vermelho, por exemplo. E esse daqui, eu selecionei tudo, apareceu aqui em cima, eu vou colocar como verde. Tá? Se eu vier em transações agora, selecionar a categoria, ó, tudo que é vermelho eu sei que é despesa, tudo que é verde eu sei que é receita. Então também fica uma forma visual de se enxergar o que é uma coisa, né, e outra. E aliás, eu vou mudar aqui na categoria Options para você poder selecionar apenas uma única opção. Porque fica meio perigoso quando você permite mais do que uma categoria, porque ele pode somar 2 vezes o valor e te dar um relatório errado. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Para prevenir, eu não vou permitir. Caso você queira que isso seja mais de uma categoria ou que seja muito mais informação do que isso, eu te aconselho a você criar tags. Então vamos colocar aqui, por exemplo, ó, um campo select, né? E eu vou colocar aqui para ele permitir múltiplos selections. Automaticamente ele já permite você criar novos, ó. Allow adding of new options aparece aqui embaixo. Então eu posso simplesmente escrever aqui, ó, tags, tá? Aí se eu colocar aqui, por exemplo, alimento, vou dar um enter e enter, ele criou. Eu posso criar um outro aqui, tipo comida, enter e enter, criou mais um. Então eu coloco quantos tags eu quiser numa categoria alimentação, por exemplo, tá? Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, McDonald's. Ok, fica marcado aí, ó, tá? O xizinho eu posso tirar aqui também, ó, ficar só McDonald's. Então você pode criar esse tipo de detalhes aqui, colocar tags. Eu gosto sempre de deixar o notes aqui para o final. Vamos criar mais uma aqui. Eu também vou criar mais uma. Deixa eu mudar essa daqui para o dia 13, essa aqui dia 19, não tem problema. Vamos colocar mais um aqui de 50, esse aqui... vamos criar um terceiro, já que eu cliquei aqui, dia 21 no futuro. Isso aqui vai ser janta, essa aqui supermercado. Esse aqui vai ser 300, por exemplo. Esse aqui vai ser alimentação, e esse daqui vai ser, eu comprei... coisas de cuidados pessoais, por exemplo, né? Categoria de cuidados pessoais. Vou deixar os tags vazios. Esse aqui são despesas. Ok, tudo certinho, porque eu seleciono, ele pegou automaticamente dessas categorias aqui. Tudo certo. Se eu vier agora em categoria, eu estou vendo aqui, ó, que ele está colocando DB transação, ele está colocando o valor. O valor não. Quais são as despesas? Você está vendo aqui, ó? Beleza, deixa que a gente já vai resolver isso. Vamos resolver isso agora, no planejado, no real e na diferença, tá? Digamos que eu quero colocar aqui no planejado um valor, eu vou até me referenciar a isso daqui, ó. Digamos que você tem um valor aqui planejado de R$1.000 que você quer gastar, ok? Eu vou colocar aqui planejado R$1.000 e cuidados pessoais. Gente, eu nem faço com ideia quando tá aqui 100, ok. Então vamos colocar cuidados pessoais aqui 100, por exemplo, tá? Esse real, você não concorda que ele tem que pegar os valores de cada transação aqui, somar e jogar aqui, e esse valor de diferença vai ser esse menos esse daqui? Vamos criar isso agora, gente. Simples assim, ó. O que eu vou fazer? Esse aqui chama DB transação. Vamos só mudar o nome aqui para transação.
perfeito. Eu vou clicar aqui nesse real, column options, fill value, e vou clicar aqui nesse calculate. Lembra que a gente já viu que isso aqui é para você colocar fórmulas. Vou clicar no F aqui, tá? Para você criar uma fórmula. E essa fórmula eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar transação, que é a linha de transação dessa daqui, ó, dessa coluna que a gente está aqui, tá? E você pode ver aqui, ó, the value of column transação, o valor da coluna de transação for each row, para cada row da tabela DB categoria, nem categorias. Ele vai output a list, ele vai te devolver uma lista de linhas da tabela DB transação. Então, devolve uma lista de linhas. Então, DB transação, ao eu clicar, olha que da hora, ele selecionou tudo isso aqui como verde, não dá para ver aqui em cima, mas essa parte aqui dá para ver, ó, está selecionado. Então, selecionou transação, aí eu vou pegar esse daqui, vou colocar um ponto. Qual que é a coluna que eu quero pegar? Eu quero pegar o valor. Tá? Quando eu pego o valor, olha que da hora, ele já pegou e colocou os dois valores aqui dessa transação, da alimentação no caso. Ele está pegando a primeira linha para jogar como exemplo. Só isso, ele está pegando essa primeira linha e jogou como exemplo aqui. Tá? Então 45,50. Aí o que eu quero fazer? Eu vou colocar um ponto aqui de novo. Ó. Vou colocar um ponto. Count. Se eu te colocar count, ele vai colocar 2, porque tem duas, não é count, perdão, é sum. Vou colocar ponto, sum, para somar. Ele soma e colocou. Pronto, 95. Ó, então ele já pegou, colocou 95, que é o valor dessas duas transações aqui, ó. Se eu vier aqui e somar essas duas, dá 95, que é da categoria alimentação, que é a mesma que nós estamos vendo aqui, ó, alimentação 95. E aqui é a diferença, então é esse menos esse. Então isso aqui é super fácil, columns, fill values, calculate, fórmula, vou colocar planejado. Ó, ele selecionou, olha que da hora, selecionou automaticamente aqui para você, planejado menos real. Vou dar um enter, esse menos esse, tudo certinho, pronto, jogou aqui, ó, 905. Certinho, como isso aqui ficou com fórmula, tá? Ele já marcou isso aqui, ó, já colocou o valor nesses aqui. Perfeito. E esse valor planejado aqui, eu posso colocar ele para sempre começar com 0 também, tá? Eu vou colocar como 0 e ele colocou aqui, ó, você quer que eu aplique esse valor para 19 linhas que estão em branco, rows, blank rows? Eu vou colocar que sim. Pronto, ele já preencheu tudo com 0. O que não tem um valor preenchido aqui, ele já me preencheu automaticamente tudo com 0. Pode ver que ficou meio preenchido. E olha que legal, pronto, já colocou aqui, ó, diferença e tudo. Gente, uma coisa que eu acho muito legal do Coda, que é o seguinte, agora eu posso colocar inclusive aqui, pintar as células de acordo com o valor, colocar uma formatação. E só de curiosidade, é uma coisa que tem no Excel, no Google Sheets e ainda não tem no Notion de forma nativa, tá? Vamos lá, vou colocar em Options, vou vir para Conditional Format, clicar aqui, vou adicionar e vou falar assim, se a diferença, cadê aqui, ó? A diferença, aliás, eu posso colocar esse valor da diferença de diversas formas, eu poderia colocar esse daqui, ó, por exemplo. Tá, olha como ele fica. Ele meio que seleciona cores de forma automática. Não é bem isso que eu quero. Deixa eu adicionar de novo. Vou colocar a diferença. Se o valor da diferença, ó, eu vou clicar aqui, ó, Use Color Scale. Eu não quero isso, tá? Eu quero que ele seja maior ou igual. Vamos ver aqui. Is greater than. Pode ser isso aqui. É maior que. Vamos colocar isso aqui, ó. Is greater than. É maior que. Se for maior que 0, ele vai ficar verde. Beleza, acho que assim tá bom. E agora eu vou adicionar uma outra também, que também é na coluna de diferença, tá? Use Scale, ela é menor que 0. Se for menor que 0, eu quero que ela fique vermelha. Perfeito. Então, eu posso ver aqui, vamos criar uma que se for 0 também, ó. Diferença, se ela for igual a 0, vai ficar cinzinha assim, ó. Pronto. Então, se tá verde, eu sei que eu estou dentro da categoria, dentro do orçamento. Vermelho, eu passei do orçamento. Então, isso aqui eram 100, eu gastei 300, então passou 200 do orçamento. Beleza?
E assim por diante, gente. Eu posso colocar aqui metas para todos eles e quando eu adiciono uma transação aqui, automaticamente aparece aqui. Só que a parte legal, vamos só criar mais umas 2, 3 transações aqui. Eu vou colocar aqui 900, digamos que isso aqui seja entrada, eu recebi, tá? Depois eu recebi mais 500, vai. Colocar de novo, entrada. Ah, legal, eu gastei depois 700 na minha empresa. Beleza, eu só vou deixar rapidinho assim para você entender uma coisa, tá? Vamos dizer que aqui ficou negativo nesse daqui, digamos que entrada minha meta seja 2.500. 1.100, ok, ainda está faltando, né, 1.100 para eu conseguir atingir. Nesse caso, eu poderia falar assim, ó, numa regra que se for receita, ele inverte, aqui ele deixaria vermelho, entendeu? Se tiver positivo, caso você queira, tá? Não vou fazer isso agora. E nesse daqui, empresa, digamos que o gasto da empresa tem que ser no máximo R$1.000 por mês, então teria mais 300, isso aqui passou. Ok, feito isso, a gente pode vir agora para o nosso dashboard, você pode ver que eu tenho aqui a mesma tabela, eu posso vir nesse options aqui, nesse grupo, e eu posso desagrupar. E olha que interessante, quando eu desagrupo aqui, ficou tudo junto, ele só mexeu nesse view aqui, é a tabela categoria, tá? Mas se eu voltar aqui, ó, você pode ver que ele não mexeu na tabela original. Ele só mexeu nessa view, que é uma visualização. Então, as mudanças que eu faço aqui, ela de estrutura, ela não vai alterar lá. Que estrutura que eu falo se eu mexer a coluna para lá para cá, tá, gente? Agora, se eu vir aqui e deletar, ele vai te avisar, ó, ele vai deletar também lá na original. Você quer isso? Geralmente, se você não quer mostrar alguma coisa, você pode esconder, mas não deletar numa visualização. Eu posso vir aqui também, gente, ó, e tirar o título da tabela, tá? Caso você queira colocar um título, uma descrição, você pode simplesmente vir aqui, colocar um H3, por exemplo, e colocar categorias, por exemplo, e aqui uma descrição. É legal você colocar isso, né? Que não dá para você colocar quando tem o título aqui, você pode fazer dessa forma. Mas eu fiz isso por quê? Porque eu quero vir agora aqui em Options, More, e eu quero selecionar um gráfico, chart. Olha que interessante, eu posso vir aqui e ver que eu tenho 16 despesas e 6 receitas, mas não é legal ouvir isso. O que eu quero fazer agora? Eu quero filtrar. Vamos colocar um filtro, vamos colocar aqui, eu quero para o tipo ser só despesa, beleza. Vamos colocar o chart display aqui como pai e eu quero que ele mostre o quê? Eu quero que ele mostre aqui, por exemplo, a categoria. Ó, ele está colocando aqui, ó, categoria de outros e tal, mas o valor, eu quero que ele coloque o valor vamos dizer, do planejado ou da diferença? Da diferença, por exemplo. Tá? Então, alimentação tem 205, empresa tem 300 e todos os outros tem 0. Tá? Então aqui eu posso ver quanto eu já gastei, ou quanto está faltando gastar de cada categoria, que já tem informação lá. Se eu quisesse saber o planejado, por exemplo, eu posso ver aqui, ó, o planejado tem esse, ou o real, quanto que eu já gastei. Na empresa já gastei 700, na cuidados pessoais já gastei 300, por exemplo. Vamos deixar esse daqui, ó. Tá? Aí eu posso também vir aqui, ó, eu posso colocar uma barrinha, colocar colunas, vamos colocar 2 colunas aqui, eu posso clicar e arrastar esse gráfico para cá. Ele fica um pouco mais bonito. Eu coloquei 2 aqui, né? Vamos ver aqui nesse daqui, ó. Clicar aqui e vou excluir. Pronto, fica 2. Eu poderia colocar então, deixa eu só clicar aqui, ó, que eu posso jogar aqui. Eu poderia jogar mais um gráfico aqui. Esse daqui é por categoria, né? E está mostrando os valores gastos, ó, só passar o mouse aqui que ele mostra. Eu poderia colocar mais tipos de gráfico aqui, coisa que você já não consegue, você vai conseguir jogar aqui, mas não tem, né? Dá para jogar qualquer tipo de gráfico, então saldo inicial, saldo final, porcentagens, dá para fazer tudo isso daqui nessa parte de dashboards.
beleza? Então esse daqui é só uma introdução para a gente não ficar fazendo muita coisa, essa aula aqui demorar mais 2, 3 horas. Fica o desafio para você criar mais 1 ou 2 gráficos aqui, talvez até adicionar um botão de adicionar nova despesa. Vamos fazer isso aqui rapidinho? Acho que isso aqui não custa nada eu fazer com você, ó. Eu posso vir aqui, colocar a barrinha, adicionar um botão, ó, New Button, nesse daqui, beleza? Cliquei nesse novo botão, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar um row, selecionei adicionar, em qual tabela? DB, transação. Vamos adicionar na transação, por exemplo. Vamos dizer que ela é uma despesa, então categoria, eu quero que ele seja igual, vou colocar igual aqui. Aliás, eu não vou selecionar nada, né? Porque na verdade eu vou selecionar na hora que eu for colocar. Então eu vou apagar isso daqui e vou só colocar assim, adicionar, ou melhor, criar transação. Um maisinho, vamos colocar um verde aqui. Beleza, feito. Se eu clico aqui, aliás, vou clicar com o botão direito, e eu tenho que clicar nisso aqui, ó, Open Row for Editing. Se eu clicar nisso daqui, quando eu clicar no botão criar, ele vai abrir essa tabela aqui para eu poder editar e inserir os valores. Então agora, se eu clicar aqui em criar transação, você pode ver que ele me deu a opção de modificar as informações. Eu posso vir aqui, gente, e colocar para ele aparecer em right. Ele aparece nessa partezinha aqui, que eu acho que fica um pouco melhor. Digamos que eu quero tipo valor de R$20, a categoria vai ser alimentação, e aqui o gráfico muda automaticamente, gente, já mudou. Isso é muito legal, tá? Aí eu posso fechar, nesse caso aqui eu vou até editar, ó, editar esse layout. Eu quero colocar o valor bem do ladinho aqui, o valor, a categoria vai ser tipo aqui, o tipo vai aparecer aqui. A data, aliás, a data eu vou colocar aqui, o valor eu vou colocar para cá. Descrição e tags e done. Acho que assim tá bom. Olha, gente, pronto. Se eu adicionar uma nova ainda, vamos colocar para mudar aqui aqui já tem empresa, alimentação. Vamos aumentar a alimentação então? Então o valor vai ser, por exemplo, sair para comer com alguém ali, ficou maior, alimentação, tipo despesa, aqui, gente, ó, já aumentou automaticamente aqui, ó, já aumentou esse valor, tá bem? Eu posso fechar aqui e pronto, você tem um controle de gastos criados no Coda. Lembrando que eu criei isso daqui de forma rápida, tentei dar uma estrutura mínima para você ver como é que funciona a minha cabeça, te explicar um pouco, por isso que a gente demorou um pouco mais, mas saiba que dá para você criar muito mais coisa nesse formato do Coda aqui. Daria para a gente colocar então botões, daria para a gente colocar reações, daria para a gente colocar outras pessoas para entrarem, daria para eu criar formulários para você poder preencher isso pelo WhatsApp, por exemplo. Você manda o link para alguém, ou deixa o link registrado, você clica, ele abre um link ali na internet rapidinho, você preenche e coloca aquelas informações ali e já cai direto no seu sistema, fica muito legal. Então fica esse desafio para você poder criar mais coisas. Se você quer aprender a mexer no Coda, me segue, eu já tenho uma formação, nós estamos nesse momento que eu estou agora falando em fevereiro, com a primeira turma já rodando, estou soltando aulas lá e logo vou abrir para a segunda turma. Fique esperto que a gente está abrindo turmas e fechando turmas, se você está vendo isso no futuro, caso você queira montar isso para sua empresa ou até fazer dinheiro com isso, tá bom? Não esquece de dar aquele like, aquele joinha que ajuda muito o canal. Fique com Deus e até a próxima.